Olá, que bom você estar aqui em mais um tema do livro de Abacuque. E hoje meditaremos sobre o capítulo 2. Sabe, depois daquele primeiro capítulo que foi pura angústia e um monte de pergunta, né? Agora o profeta Abacuque meio que vira a página. Ele nos leva para uma fase diferente da jornada dele. A espera. A espera por uma resposta de Deus. E olha, é neste capítulo que a gente encontra uma das passagens mais profundas e citadas de toda a Escritura. Uma frase que, sério, mudou os rumos da teologia para sempre. Bora entender que frase é essa e por que ela é tão poderosa. Beleza, para a gente não se perder na profundidade desse capítulo, vamos dividir nossa conversa em 5 partes, ok? Primeiro, a atitude do profeta. Depois, a resposta que Deus dá, que é super clara. Aí a gente mergulha no ponto principal, fé contra orgulho. Em seguida, vamos ver o que acontece com a injustiça. E, por fim, como a gente pode viver pela fé hoje em dia. Fechado? Então, vamos começar com o primeiro ponto, a atitude de Abacuque. E isso é bem interessante, porque ele não é do tipo que só joga a reclamação para o alto e esquece. Não, não. Ele faz algo muito intencional. Ele adota uma postura de quem realmente está esperando uma resposta. Ele para ouvir. Olha só a imagem que o próprio Abacuque usa. É muito forte. Uma torre de vigia. Pensa nisso. É um lugar alto, um lugar de onde se vê longe, um lugar separado da bagunça do dia a dia. É um lugar de foco total. Com essa metáfora, ele está ensinando uma coisa fundamental sobre a vigilância espiritual. Sabe, não é ficar esperando de bobeira distraído, é se posicionar ativamente para ouvir o que Deus tem a dizer. E isso, claro, traz uma pergunta bem prática para a gente. Como é que se constrói uma torre de vigia espiritual hoje? Bom, o princípio é exatamente o mesmo. Primeiro, tem que separar um tempo, né, um tempo diário só para isso. Segundo, focar. Focar em ouvir, seja na oração, na leitura da palavra. E terceiro, esperar com atenção. É como eu disse, não é uma espera passiva, é uma escuta ativa. É estar de prontidão. Certo, o profeta subiu na torre, esperou atentamente e a resposta veio. E o mais legal é que não é só o que Deus responde, mas como ele responde. A forma da resposta já é uma lição em si. Vamos ver isso agora. Deus não chega com um sussurro cheio de mistério, não. Pelo contrário, a ordem é direta. Escreve a visão, grava bem grande em tábuas. A lição aqui é toda sobre clareza. Deus quer que a mensagem dele seja super clara, sem margem para dúvida. Tão clara que, como o texto diz, até quem passa correndo consegue ler. Ou seja, a verdade de Deus não é para ficar escondida num canto, é para ser anunciada para todo mundo de um jeito que todo mundo entenda. E tem um detalhe aqui que é crucial sobre essa visão. Ela tem data para acontecer. O versículo 3 já dá o aviso. Mesmo que demore, espere, porque com certeza ela virá, não vai falhar. Isso nos ensina uma coisa enorme sobre o tempo de Deus. Entre a promessa e a hora que ela se cumpre, sempre existe esse período de espera. E é aí que a paciência e a confiança no tempo dele são testadas, né? Ok, respira fundo, porque agora a gente chegou no coração de tudo. Não só deste capítulo, mas de uma verdade que atravessa a Bíblia inteira. É aqui que está o grande divisor de águas da vida espiritual, o ponto central. E o contraste é poderoso. De um lado, você tem o soberbo, a pessoa cuja alma não é reta, que confia no próprio taco, na própria força, na própria inteligência. O orgulho, basicamente, cria um muro entre a pessoa e Deus. E do outro lado, o justo, aquele que baseia a vida não em si mesmo, mas em algo fora, a fé. Viver pela fé é o exato oposto de viver pelo orgulho. São dois caminhos completamente diferentes. Então o ponto central é esse aqui, ó. A vida de verdade, a vida justa, ela não é definida pelo que está acontecendo em volta, sabe? Pelas crises, pelas tempestades ou porque parece que os maus estão vencendo. Não, ela é definida pela base, pelo alicerce em que ela foi construída. E esse alicerce, esse fundamento, é a fé. Beleza, se o justo vive pela fé e o orgulhoso, o que acontece com ele? Bom, o resto do capítulo se dedica a responder exatamente isso. É como uma lista, uma série de 5 ais, 5 alertas, bem diretos sobre as consequências que, inevitavelmente, chegam para quem constrói a vida no orgulho. E esses versículos do 5 ao 20 basicamente listam como esse orgulho se manifesta na prática.
E o exemplo usado é o Império da Babilônia, que era pura violência e poder. Pensa só, ganância sem fim, que nunca está satisfeita. Violência que constrói tudo em cima de sangue e sofrimento. Injustiça, pura e simples. A embriaguez como uma forma de fuga e, claro, a idolatria. Trocar o Criador por qualquer outra coisa. Mas percebe, tudo isso nasce da mesma raiz. Aquela alma que não é reta, que se desconectou de Deus. A conclusão disso tudo é bem direta. E não é nenhuma questão de um castigo que vem do nada, sabe? É mais uma consequência natural. É o resultado lógico de se desconectar da fonte da vida. A ganância, a violência, a idolatria, elas mesmas já carregam a semente da própria destruição. É um caminho que no fim só leva ao sofrimento. E depois de todo esse cenário, o capítulo nos deixa com uma escolha bem clara na nossa frente. Isso não é só uma história antiga sobre a Babilônia, de jeito nenhum. É um chamado que vale para qualquer época. A grande pergunta que fica martelando é: tá, mas e hoje? Como é que se vive pela fé nos dias de hoje? Bom, o caminho do justo se traduz em coisas bem concretas. Primeiro, é dizer não ativamente pro orgulho e tudo que vem com ele. Injustiça, idolatria. É também confiar no tempo de Deus. Lembra daquela espera da visão? Confiar, mesmo quando parece que está demorando demais. E o mais importante de tudo, buscar um relacionamento de verdade, mais profundo com Ele. Viver alinhado com a vontade dEle. É, no fim das contas, um convite para alinhar nossa vida com esse fundamento, a fé. E no final a gente volta para o começo, né? Para aquela imagem da torre de vigia onde tudo começou. A jornada do Abacuque começou ali, num lugar de escuta atenta. E talvez a lição mais importante deste capítulo seja justamente esse convite. A gente precisa encontrar a nossa própria torre de vigia. Então fica aqui a reflexão para a gente levar. Em qual área da vida, hoje, é preciso subir, parar um pouco, vigiar e ouvir com mais atenção o que Deus quer dizer?